Deus, hoje o Brasil parou para jejuar. O nosso presidente da República, que independente se você concorde com as ações ou não, ele é uma autoridade, e a Bíblia diz que nós devemos ser submissos às autoridades. E hoje ele pediu que as pessoas de fé pudessem orar e jejuar, para que Deus pudesse intervir sobre a nossa nação. E milhões, eu digo milhões de pessoas hoje jejuou. E quando eu jejuava também, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você essa palavra, que está no livro de Joel, no capítulo de número 1. Eu quero ler alguns versículos. Joel está no Antigo Testamento, está depois de Oséias. E é uma passagem muito, mas muito interessante. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 1 a seguir, onde a Bíblia diz assim: palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, o filho de Petuel. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e os vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis bebida forte, por causa do mosto que foi tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu contra a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos, se embranqueceram. Levanta como a virgem que está cingida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, e o mosto se secou, e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta e os manjares, a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Capítulo 2, versículo 12 e 13. E ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se,
e grande em misericórdia e se arrepende do mal. Versículo 17: chorem, ó sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: aonde está o teu Deus? Sabe de uma coisa? Eu meditava nessa passagem hoje. A Bíblia diz que naquela época, nos dias do profeta Joel, a terra foi assolada. Ela foi assolada por uma praga. E era uma praga de gafanhotos. 4 espécies de gafanhotos ali tinham. A Bíblia diz que havia o gafanhoto cortador. E o que sobrou dele, o migrador comeu. O que sobrou do migrador, o gafanhoto devorador comeu. O que sobrou do gafanhoto devorador, o destruidor comeu. A terra estava assolada. As pessoas estavam sofrendo. As pessoas morriam doentes porque não tinham alimento. Seu corpo então começava a padecer, não havia imunidade, seus corpos ficavam fracos. Os pais vendo seus filhos adoecerem e morrerem. E eles não podendo fazer nada. Então o que esses homens fazem? Eles começam a se embriagar. É o que a Bíblia diz. Até que vem o profeta e deixa uma palavra de Deus. E o quadro, o cenário muda. É sobre isso que eu quero falar com você. Sabe, quando eu olhava isso, esse texto, eu me lembrei do que disse Salomão. Não há nada de novo embaixo do sol. O que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vivendo várias vezes, ao longo dos anos, isso aconteceu nas páginas da Bíblia. O que nós estamos vivendo no Brasil, só que agora, com uma dimensão maior, ou não maior, uma realidade diferente. As pragas que nós conhecíamos só da Bíblia, agora elas saíram das páginas da Bíblia e vieram para a realidade. Aquilo que nós olhávamos, não, isso não acontece aqui. Guerras, não, isso só lá do outro lado, só na Síria, no Iraque, não, aqui não. Terremotos, não, isso só em outros lugares. Maremotos, não, isso não existe. Pragas, não, tornados, furacões. Só que agora, essas coisas não só se aproximaram, mas estão no nosso meio. Elas chegaram, elas vieram. E ao ler o livro de Joel, eu identifiquei uma coisa muito interessante, que também acontece ao longo da Bíblia. Parece que ciclos se repetem. O povo é abençoado por Deus. Esse povo que é abençoado por Deus, pega a bênção e transforma ela em maldição. Se rebela contra Deus. E Deus, então, fere a terra com maldição. Quando Deus fere a terra com maldições, permitindo que o pecado do homem provoque essas maldições, os homens sofrem. E ao sofrerem, eles se arrependem. E quando se arrependem, eles buscam o Senhor. E o Senhor então sara a terra. E o povo entra em um avivamento. E vive um avivamento. Os anos passam, aquela geração morre. Vem uma outra geração que não presenciou aquilo. Se rebela contra Deus. Deus fere a terra. O homem sofre. Se arrepende. Ora a Deus. Deus sara a terra. Os homens entram em avivamento. A humanidade entra em avivamento. Aquela geração passa. E vem uma outra geração. Se você olhar, isso se repete ao longo das páginas da Bíblia. O remédio para aquilo que nós estamos vivendo agora é apenas um: arrependimento. Essa é a mensagem dessa noite. Essas pessoas do livro de Joel, a humanidade, a nação, estava vivendo naquela época um estado de degradação moral, de degradação espiritual,
de quebra de princípios básicos, princípios morais básicos, independente de religião. Eles pegaram esses princípios e julgaram no lixo. E aí Deus feriu a terra. Joel, no capítulo 3, no versículo 3, diz que os meninos e as meninas eram vendidos, trocados, não vendidos, trocados, por vinho e prostituição. Sabe, eu identifiquei muito com o que nós temos vivido nesses dias, porque nos dias atuais, as mesmas coisas estão acontecendo. E acontecendo com quem? Com as crianças. Satanás e as pessoas miraram para a destruição das crianças. Sabe, é muito triste, porque o aborto, ele é um pecado gravíssimo, inaceitável. Por quê? Porque não é, eu não vou simplificar aborto, não. O nome de aborto é assassinato de crianças. O que aquele povo estava fazendo com as crianças que levou Deus ferir a terra? E se nós olharmos para a realidade que nós vivemos hoje, estamos vivendo da mesma forma. Quando uma pessoa pratica o aborto, é algo grave, mas é um problema dela e Deus. Porém, mais grave é quando a nação institucionaliza, transformando isso em lei, fazendo do pecado uma iniquidade. E quando isso acontece, quando a nação institucionaliza o aborto, não é como a pessoa que faz o aborto. A pessoa que faz o aborto é problema dela e Deus. Mas quando a nação faz isso, quando a nação transforma isso numa lei, isso se torna um problema de todos. Ah, pastor, mas eu não tenho nada com isso. Tem. Aonde você estava quando eles estavam votando leis e você ficou calado? Por que você não foi para a rua? Por que você não manifestou? Por que você não foi para as redes sociais? Você zombava de quem falava contra? Eu não vou nem entrar no mérito das questões da promiscuidade do carnaval. Nem vou entrar no mérito disso. Não estou falando de pular carnaval, dançar, isso é problema das pessoas. Mas nos últimos anos, eles começaram a afrontar a Deus, a afrontar a Jesus. Eu não vou nem falar o que essas pessoas faziam, as imagens eram repugnantes. Repugnantes. As pessoas se rebelam contra Deus. Eu vou te dar um conselho. E eu vou te falar uma coisa. Não faça mal a uma criança. Não faça mal. Porque o preço disso é muito alto. Mateus capítulo 18. Jesus, ele fala sobre a questão dos pequeninos. Do reino, dos tais é o reino. E se eu quero participar do reino, eu tenho que me tornar como eles. Mas no versículo 6, Jesus disse: qualquer que lhe escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora pendurado ao pescoço uma pedra e se submergisse na profundeza do mar. O Brasil pecou. As nações se rebelaram contra Deus. O mundo rebelou contra Deus. O mundo sancionou leis que aprovam o assassinato de crianças, ainda na barriga da mãe. Por quê? Qual é a diferença? Ah, pastor, mas ela ainda está tudo bem, está no ventre, tá. Um dia, uma mãe foi ao médico, grávida e com um bebê no colo. E ela procurou o médico e disse: doutor, eu quero abortar esse meu filho, eu quero tirá-lo, porque eu não tenho condições de criar os dois. Eu gostaria que o senhor fizesse o aborto. E o médico então disse para aquela mãe: tá certo, você quer ficar então sem um filho? É isso mesmo, doutor. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar esse que está aí no seu braço. Não, doutor, o senhor ficou louco, isso é um assassinato, meu bebê não. E o médico falou para ela: qual é a diferença entre o que está no seu braço e o que está na sua barriga? Tudo é vida. Irmãos, nós estávamos, quero colocar isso no passado, estávamos
a um passo da legalização da pedofilia. O Brasil estava caminhando em passos largos para legalizar a pedofilia. Pastor, que isso? Ficou louco? De maneira nenhuma, não. Há pouco tempo atrás, um homem nu, no museu, e as crianças passando a mão, e o mundo, o Brasil, as autoridades chamando aquilo de arte. E você acha que nós não rebelamos contra Deus? Você acha que não? Nós estávamos próximos de transformar a pedofilia, porque o próximo passo é isso. O próximo passo seria isso. Agora, quando você olha a situação do coronavírus, toda essa situação que envolve o mundo, uma coisa muito me chama a atenção nisso, é que entre a sua letalidade, o seu número de poder de morte, entre pessoas mais velhas, mas o que mais me chama a atenção, e pessoas doentes, mas o que mais me chamou a atenção, embora alguns jovens também tenham morrido, mas a taxa zero de morte pelo coronavírus, você sabe de quem é? Das crianças. Não tem. Não tem. Será que Deus não está falando conosco? Será que Deus não está nos ensinando alguma coisa? O povo no livro de Joel estava sofrendo. A maldição veio por forma de 4 gafanhotos que acabou com a terra. Destruiu a terra. Levou as pessoas à maldição, à morte. A terra foi devastada pelos gafanhotos. O ataque direto à saúde, o ataque direto à economia, porque as plantas não produziam. Lembre-se que naquela época não havia indústria. Eles viviam da agricultura e da pecuária. A economia foi a zero. As pessoas estavam morrendo de fome. O cheiro de morte pairava no ar. E o pior, eles não podiam fazer nada. Como nós, não podemos fazer nada. Mesmo os países que estão em confinamento, a taxa só cresce. Não se sabe o que fazer. As autoridades estão perdidas. Uma sensação de impotência. E no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz: ó ébrios, ou seja, aqueles homens, ao ver a impotência diante de uma situação, mergulharam no alcoolismo, começaram a se embriagar para esquecer o momento, para esquecer a dor e o sofrimento. É assim que as pessoas que não têm Deus vivem, ou melhor, sobrevivem. Elas buscam subterfúgios no álcool, na droga, para tentar aliviar o sofrimento. Mas não é esse o caminho de Deus. Não é isso que o Senhor tem para nós. Não é isso. Mesmo os cristãos, não cristãos, o cristianismo veio depois no Novo Testamento. Mesmo os crentes em Deus, os hebreus, fervorosos talvez, mesmo estes daquela época, eles estavam com medo. A casa de Deus ficou deserta. O versículo 9 dizia que os sacerdotes estavam entristecidos. A casa estava vazia, deserta, como aqui hoje. Interessante. Eles esqueceram de um princípio. Nós não podemos fazer culto no momento, talvez a semana que vem as coisas mudam, porque eu acho que o Brasil não consegue viver mais alguns dias com tudo parado como está. Aí nós vamos morrer, vai morrer mais gente ainda. É possível que mude. Mas nesses dias que nós não podemos aglomerar as pessoas, a casa do Senhor está aberta. E sabe o que a Bíblia diz lá em 2 Crônicas? No capítulo 7. Eu não vou ler aquele versículo muito conhecido. Eu vou ler alguns antes dele também. O qual diz assim, olha só. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora, preste atenção que diz o versículo 15. Eu li do versículo 14, desculpa, não seriam os anteriores, os posteriores. Versículo 15, vai dizer, sabe o quê? Vai dizer, agora estarão abertos e os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu, o Senhor, escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome
esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O prédio da igreja está aberto para você orar. Nós não podemos fazer culto, não podemos aglomerar as pessoas por enquanto. Mas o risco que você corre em vir aqui fazer uma oração num prédio desse tamanho vazio é muito menos do que o que você corre para ir no supermercado, que está botando você numa fila que eu não estou entendendo. Agora eu cheguei à conclusão que esse vírus realmente ele veio do morcego. Porque ele não pega em morcego, ele só pega em gente trabalhadora. Obviamente, não quero aqui com isso, com essa minha ironia, falar que não tem perigo, falar que não. Eu sei do risco, eu sei da gravidade, e eu sei que nós devemos obedecer às autoridades. Mas o que eu quero que você entenda é que isso não pode impedir você de buscar a Deus, seja passando na casa do Senhor, ou seja, na sua própria casa, no seu quarto, como Jesus ensinou. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de buscar a Deus. E no meio dessa situação, surge o profeta Joel. E ele então diz no capítulo 2, no versículo 17: chorem, ó sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Ou seja, chorem, sacerdotes, ministros do Senhor, entre o altar e o alpendre, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor. E no versículo 12, diz: assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Os sacerdotes aqui, eles se arrependem das suas transgressões e chamam o povo ao arrependimento das suas transgressões, e Deus se compadece do seu povo. E no versículo 18, a praga, ela é cessada. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles fartareis, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. E agora começa, a partir do arrependimento, a partir da busca de Deus, começa um novo processo. O processo da restituição de tudo aquilo que foi perdido. O versículo 25, a Bíblia vai dizer o seguinte: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto devorador, pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto destruidor. Deus está falando: eu vou restituir. A minha oração é para você que é comerciante, que perdeu tanto nesses dias e que está numa dificuldade, sem saber como vai lidar com essa situação. A minha oração por você é que Deus restitua sobre a sua vida. Essa é a minha oração, que através desse arrependimento como nação, Deus venha restituir sobre a sua vida. Deus venha trazer uma restituição. A terra que foi completamente devastada pelos gafanhotos, a terra que destruiu a saúde, a economia. Agora essas pessoas, elas começam então a buscar ao Senhor, e Deus começa uma restituição. O profeta está dizendo: restituir-vos-ei os anos, o tempo que foi consumido pelos gafanhotos, cortador, migrador, destruidor, devorador. Deus está falando que vai restituir. Em outras palavras, quando o profeta diz: ei, restituir-vos-ei os anos, é como se o profeta estivesse dizendo: ei, o melhor de Deus ainda
está por vir. Ainda está por vir. É como Jó, naquele sofrimento. É como Jó, passando por toda aquela situação. E ele vem e diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido, eu posso te dizer. Eu sei a quem nós temos servido. Essa deve ser a nossa fé. Sabe, só um profeta, só uma pessoa com o Espírito de Deus é capaz de dizer isso. Porque há momentos na vida que não dá para ficar olhando para o momento, não dá para ficar olhando para o presente. Nós temos que olhar para o futuro, crer nas promessas de Deus, olhar para frente, não olhar para o que nós estamos vivendo agora, mas olhar lá na frente e dizer: eu sei que o melhor ainda está por vir, eu sei que no final de tudo, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e nós sairemos por cima, eu sei em quem tenho crido. Só um profeta, só alguém com o Espírito Santo é capaz de estar num vale de ossos secos, como diz o livro do profeta Ezequiel, e ali naquele vale, no meio de ossos, ele ordenar que aqueles ossos vivam. Só alguém que consegue olhar para frente, só alguém que consegue olhar para o futuro. A minha palavra para você é: não olhe para o momento, tome decisões para o momento, mas pensando no que está por vir, no que Deus fará, no que acontecerá amanhã, porque o que nós estamos vivendo vai passar. Vai passar. A Bíblia nos mostra que a partir daquele momento então, acontece um avivamento. Olha o que diz o versículo, olha o que a Bíblia diz, no versículo 28 e 29. E há de ser que depois de quê? Depois de todas essas coisas, depois da praga, depois do arrependimento, depois da mudança de comportamento, então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Depois de tudo isso, começa então um avivamento, porque o plano de Deus não é apenas a restituição econômica. O plano de Deus não é apenas a restituição material ou da sua saúde física. Não, vai muito mais. O plano de Deus é um avivamento pessoal. É levar você a deixar de viver uma religião e viver um relacionamento com Ele. Ao ponto de dizer: antes, Deus, antes de tudo isso acontecer, Deus, eu frequentava a igreja, eu até lia a Bíblia, Senhor. Ah, Deus, eu até ia aos cultos, ia na célula. Antes eu era assim, mas depois que tudo isso aconteceu, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço na intimidade, no relacionamento. Eu sou teu amigo. Eu posso dizer: sou teu amigo. Esse é o plano de Deus. Nos levar a um relacionamento, a uma intimidade com Ele. Lembre-se dos ciclos que eu disse agora há pouco. Rebelião contra Deus, maldição na terra, arrependimento, busca de Deus, prosperidade, avivamento. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo. E nesse momento, nós estamos com a terra ferida. Então agora é hora de arrependimento. Agora é hora de buscar ao Senhor, de se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades, e pedir perdão a Deus pelos pecados que acontecem na cidade, nas nações. De se arrepender, de tomar isso e dizer: Senhor, perdoa-nos, pecamos contra Ti, fizemos o que era mal diante dos Teus olhos, sara a nossa terra, cura a nossa ferida. E a Bíblia diz então que Deus derramará do Espírito dele sobre toda a carne. Em 1986,
86. Um pastor chamado David Wilkerson. David Wilkerson, ele foi o precursor dos desafios jovens, ou seja, ele foi o precursor das casas de recuperação para dependente químico. Ele também foi o fundador da igreja de Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro também chamado A Cruz e o Punhal, que se transformou num filme. Eu te recomendo, você que está em quarentena, assistir esse filme, A Cruz e o Punhal. Muito interessante. Esse homem, ele foi um homem muito de Deus, muito sério na sua vida com Deus. E em 1986, ele pregou o seguinte em um dos seus sermãos. Ele dizia: eu vejo uma praga vindo ao mundo, e os bares, a igreja e o governo vão fechar. A praga vai atingir Nova York e vai balançá-la como nunca antes. E vai forçar os crentes fracos em oração a uma vida de oração radical, às suas Bíblias e ao arrependimento. E então, o arrependimento virá do clamor do homem de Deus no púlpito. E disso virá a terceira grande onda, o terceiro grande despertar, e vai varrer a América e o mundo. Um avivamento virá depois disso. Deus varrerá nações com o poder dele. Deus varrerá, o Espírito Santo tomará as cidades, não tomará igrejas, tomará as cidades. E aí, depois desse avivamento, o que acontece? Sabe o que acontece? O texto de Joel, ele está muito linkado com o sermão do fim dos tempos e da vinda de Cristo. Porque aqui em Joel, no capítulo de número 2, no versículo 30, quando fala do derramar do Espírito Santo, logo depois diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando você vai para Mateus capítulo 24, versículo 29, Jesus falando da sua volta, Jesus falando dos sinais que precederiam a sua volta. Ali Jesus fala de guerras, rumores de guerras, pestes, maremotos, terremotos, pestilências. Ah, pastor, mas desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. Legal, concordo contigo. Só que tem um detalhe: não acontece com tanta frequência como nós temos vivenciado. Essas coisas ainda não é o fim. Ah, pastor, esse vírus vai acabar com o mundo? Não, ele não vai acabar com o mundo. Fique tranquilo, ele não é o fim. Ele é apenas o princípio das dores, se eu posso dizer apenas. E lá, Jesus diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Observe que o texto de Joel fala: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Jesus está dizendo que logo após a aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz. Eu termino por aqui. Termino por aqui te dizendo o seguinte: é tempo de arrependimento. A minha mensagem é para você se arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender. Outro dia eu preguei, eu acho que foi o último sermão presencial que eu preguei. O homem tem o coração mau. Por mais bonzinho que nós sejamos, por mais bonzinhos que achamos que o fulano seja, nós somos mau diante de Deus.
O nosso coração, comparado com o dele, é um coração mau. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero orar com você, mas antes eu quero fazer um apelo. Para você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. João, vem cá, vem para o teclado aqui, me ajuda aqui. Eu quero, nesse momento, orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Você que deseja entregar sua vida para Jesus. Você que não está firme. Você conhece a palavra, mas está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero orar com você agora. Eu vou me ajoelhar aqui. E ao me ajoelhar, eu quero pedir a Deus que Deus intervenha e que Deus traga ao nosso coração um arrependimento. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, que o Espírito Santo, o Consolador, Ele que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a minha oração é que o Espírito Santo, que Ele possa convencer você e que Ele possa fazer essa obra na sua vida. Na sua casa, se você quiser se ajoelhar comigo, se ajoelhe. Se você quiser continuar sentado, ou se colocar em pé, a maneira que você quiser, ou até mesmo deitado, não importa a posição do seu corpo. O que importa é a posição do seu coração, a postura do teu coração. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro agora, meu Pai, e eu clamo a Ti, meu Senhor, por essa pessoa que me assiste, por essa pessoa que ora comigo, ó Deus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor venha sobre nós. Ó Deus, eu oro por arrependimento das nações, pelo nosso arrependimento, pelo meu arrependimento, pelo arrependimento das pessoas. Pecamos contra Ti. Fizemos o que parece mal aos Teus olhos, mas agora nós nos arrependemos e buscamos a Tua face. E buscamos o Teu poder e a Tua presença. Vem sobre as nossas vidas, ó Pai. Seja derramado sobre nós. Pai, traga cura sobre a nação. Traga cura sobre o Teu povo. Traga cura sobre a igreja do Senhor na face da terra. Deus, dê clareza às autoridades, porque eles se contradizem nas ações. Eles ensinam uma coisa, eles ensinam que nós devemos ficar em quarentena, mas ao mesmo tempo eles nos ensinam a fazer enormes filas nos supermercados, nos restaurantes populares. Os restaurantes privados não podem vender, mas os populares estão lotados. E a gente não entende o que de fato é verdade, o que é mentira. O que de fato é uma proteção e o que de fato é uma julgada política. Nós, como povo, estamos perdidos, meu Deus. Olha para nós, Senhor. Traz clareza. Eu oro por aquelas pessoas, meu Deus, que são pessoas de risco nessa situação. Eu oro pelo idoso. Eu oro por aquele que tem problemas de saúde. Eu oro para que o Senhor os proteja. Sob a sombra das Tuas asas, o Senhor os guarde. Sobre a sombra das Tuas asas, o Senhor proteja todos nós. Eu oro, ó Pai, para que essa peste não prolifere na nossa nação. Eu oro, ó Deus, para que dê um basta, para que isso acabe. Mas ao mesmo tempo eu oro para que o Teu propósito seja estabelecido. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle, as nações perderam,
A economia perdeu, os governos perderam, mas o Senhor não perdeu. E eu oro agora, Pai. Eu clamo a Ti, ó Deus, com todo o meu coração, Senhor. Eu clamo a Ti, Espírito Santo. Vem, meu Deus, e proteja as famílias, meu Pai. Guarda o Teu povo. Que se cumpra o Salmo 91, quando diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nós cremos em Ti, meu Senhor. A nossa confiança está em Ti, ó Deus. Nós não confiamos em homens, confiamos no Senhor, meu Pai. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha, Senhor, e sare essa nação, cure essa nação de todo o mal, meu Senhor. Eu oro por aquele que nesse momento entrega sua vida a Cristo e se arrepende dos seus pecados. Que o Senhor o lave agora no Teu sangue, Jesus. Purifica-o, ó Deus, de todo o mal. Eu oro agora, Pai, para que isso aconteça na vida dessa pessoa, meu Senhor. Eu oro agora, Deus. Eu oro para que o Senhor ilumine, ó Pai, a vida dessa pessoa. Oro por aquele que se encontrava afastado nos caminhos do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, o traga de volta. Que o Senhor o reconcilie contigo. Essa pessoa, ela não está feliz longe de Ti, meu Deus. Ela não está feliz. Ela se lembra dos momentos dela na Tua presença e ela sente saudades de Ti. E eu sei que muito mais que ela, o Senhor sente saudades dela. Agora, Jesus, abrace essa pessoa. Aonde ela estiver, meu Deus, abrace essa pessoa, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh, Deus amado. Toca na vida dessa pessoa agora. O Espírito Santo está tocando na vida de pessoas agora. Eu sinto no meu coração que pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Algumas estão sendo curadas nas suas casas agora. Outras estão sendo libertas de um pavor, de um medo. Outras estão sendo tocadas pelo Espírito Santo e enfermidades estão sendo curadas. Outras estão sendo curadas na alma. A tristeza, a angústia está saindo, uma paz está entrando no seu lar, na sua casa, na sua vida agora. Eu ministro sobre a sua vida a paz que excede todo o entendimento, que é a paz que vem de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a vida dessas pessoas, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Você pode hoje tomar uma decisão. Aí no YouTube nós temos um chat e você pode colocar aí o seu pedido de oração. E você que está aceitando a Jesus, você pode dizer aí: eu estou aceitando a Jesus hoje. Mas também nós temos um grupo de WhatsApp que nós pastores criamos para acolher aquelas pessoas que estão entregando suas vidas para Jesus, aquelas pessoas que estão se reconciliando com o Senhor. Há um link e nós vamos colocar esse link aí no chat para que você acesse a esse grupo, que é um grupo fechado. E todos os dias de manhã nós temos devocionais ali. Quero dizer também para você que no Instagram da igreja, todos os dias nós temos pastores fazendo lives, ministrando.
São 3 lives por dia. Se não me engano, acho que às 7 da manhã, uma outra às 3 da tarde e uma outra às 6 da noite. Estão ali ministrando e orando em seu favor. Deus abençoe você. Espero que no decorrer dessa semana nós possamos ter boas notícias, porque graças a Deus a nossa cidade não teve até então nenhum caso. E o nosso estado de Minas Gerais, os casos são baixíssimos. Glória a Deus por isso. Um estado tão grande, maior do que muitos países da Europa, e Deus tem nos guardado. Então, é possível que talvez as autoridades, eu não sou autoridade, eu não sou médico, eu não posso falar, eles sabem, é possível, quem sabe, por esses dias agora, nós possamos, de acordo com as recomendações deles, voltar a nos reunir. Vamos orar para que em breve isso possa acontecer. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, desde agora e para sempre. Que Deus em Cristo te abençoe